Bem, então acredito que já vai começar aqui. Aí começou. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, como que vocês estão? Essa é a primeira live que eu vou fazer sobre leitura de livros. Como é que tá o som? Espero que esteja indo tudo bem. Aqui parece que está tudo ok. Então hoje a gente vai ler o livro da Tânia Navarro, O que é Lesbianismo, e é uma das leituras que vai começar a abrir o portal aqui para intensificar, né, gente, esse trabalho. Eu não vou mentir para vocês que eu tô um pouco ansiosa, até não consegui dormir direito essa noite. Começou a chover, então isso é um sinal. Bem, eu espero que dê tudo certo nessa live. Olha, vai ser intenso, viu? Se vocês queriam intensidade, vocês estão no lugar certo. Aqui a gente vai abrir um portal na espiritualidade anarquista, onde nós iremos ver a vida, a realidade fora da Matrix, completamente fora da Matrix. Será que vocês vão estar preparados para essa aventura? Porque realmente é chocante. Então, eu tô aqui, né, fazendo essa live que a gente vai ler o livro, mas sinceramente eu estou com o coração assim aperreado, por assim dizer. Eu vou tentar lembrar como é que eu faço para pegar as coisas aqui, sabe, compartilhar com o pessoal e tudo mais. Gente, é sério, é um divisor de águas. O trabalho que eu vou fazer agora de ler esse livro da Tânia Navarro, por quê? Porque é nele e com ela que a gente vai começar a entender o que está acontecendo com essa questão woke, essa questão teoria queer e como é que a galera tá vendo as coisas, como que as coisas evoluíram. Então é um processo lento e tem que ter paciência. Não dá para eu chegar aqui e falar tudo de uma vez, todos os insights, mostrar os poréns e os porquê das coisas. Sendo que eu já tentei, juro pra vocês, uma vez eu fiquei um tempão tentando resumir o que seria, explicar a história LGBT, GLS e tal, não sei o que. É coisa demais, é coisa demais. Então, vamos do devagar aí. Devagar a gente consegue, né, aos pouquinhos. É claro que se vocês já irem também, né, enfim. É, aí então, eu fiquei estudando ontem à noite sobre esse tema. O que aconteceu? Eu fiquei bastante impressionada, porque foi até além do que eu imaginei, né? Do que eu estava esperando dela. Aí, o que acontece? Nossa, ela já estava bem mais além do que eu estava imaginando. Então, o bagulho é louco e o processo é realmente lento. Vamos ver se vai ir mais rápido o processo. Então, assim, agora eu tô no. Eu vou compartilhar aqui a live com a galera para ver se tem alguém que vá participar. Mas como eu sei que o meu trabalho ele é difícil de compreender, se não tiver ninguém na live, mesmo assim eu vou fazer, mesmo assim eu vou dar continuidade ao trabalho, tá, pessoal? Mesmo que seja só eu, porque precisa estar registrado que a página Espiritualidade Anarquista se posiciona e como se posiciona. Não quero ninguém falando assim. Ai, mas eu não imaginava que era assim. Ai, porque você não falou direito. Agora eu tô falando, né? Tô sendo bem clara no meu posicionamento. E a gente vive aí uma questão muito doidinha, né? Que a gente não pode falar as coisas, que o pessoal quer bater, essas coisas assim, né? Mas a verdade é a verdade, independente de qualquer coisa. Ai, gente, eu quero começar, mas eu não tô conseguindo enviar, porque o meu computador ele é um pouquinho assim,
né? Então aí eu até consigo enviar, mas daí vai sem os negócios, né? Ah, ou pode ter acabado a internet, porque do jeito que é as coisas, eu tô falando sozinha aqui, né? Outra coisa também é que eu tinha montado certinho o chat ali pra eu ficar esperta, mas eu não sei se eu tô fazendo certo o chat. Ai, galera, vou ter que começar esse vídeo contextualizando ele e contextualizando vocês também, porque para entender o que raios está acontecendo com esses diálogos todos aí que a gente está vendo, qual foi o rumo, porque assim, você pode viver a vida vendo e ouvindo o que as pessoas falam, né? E aí vai chegar um momento que você vai, sem querer, acabar vendo além. Não é que você está vendo além, mas é porque você foi ouvindo tantas histórias, tantas pessoas, que meio você vai sacando o seu contexto histórico e mais ou menos qual que vai ser a direção que ele vai tomar, né, se ele continuar naquele caminho. E você pode ser pessimista, você pode ser positivista, você pode ser simplesmente neutra sobre qualquer coisa, sei lá. Mas o que acontece é que você acaba tendo essas percepções, né? Então, só que para isso você precisa escutar todos os lados e está aberto, aberta a entender o lado, porque também não adianta nada ficar escutando para ficar criticando, criticando, entendeu? Você tem que ter um ponto de discernimento, o que que essa pessoa está querendo dizer. Aí, depois que entende o que a pessoa quis dizer, você vai e critica o que a pessoa tem a dizer. Você precisa ter um tempo. Você coloca o feijão na panela de pressão, aí, né, enche de água, fecha a panela e deixa cozinhando. Você não fica lá, desliga o fogo, liga o fogo, desliga o fogo, entendeu? É a mesma coisa quando você vai aprender algo novo. Aprender algo novo não é concordar com o que você acabou de aprender, né? Aprender é você saber, você está sabendo ali a situação, então você aprendeu, né? Às vezes aprender também tem a ver com a técnica. Ok. Aí, por que que eu tô falando tanto assim? Não começo logo, né? Porque eu comecei a viajar. Então, você tem que ter um tempo de amadurecer o pensamento. É porque eu tô enviando as coisas e não tá indo, entendeu? Aqui, ó. Isso que eu falo, gente. Meu computador é. O processo é lento, eu não sei nem se tem internet. Porque pode ter, sei lá, caído. Porque tá lento. Então, quando você vai escutar alguém falar algo, principalmente se for muito chocante, que vai ter que ter um tempo na sua mente de você amadurecer aquela ideia na cabeça, né? Cozinhar. Então, espera, você vai ver, vai analisando depois de uns dias, e daí depois você vai e contra-argumenta aquilo se você achar necessário. Mas o que a gente está vendo agora é que nem termina de falar, não quero nem saber, né? Ou já supõe que está tudo errado e viram o quê? O que que vira isso? O que que vocês acham que vira? A gente vai ler também a chave da teosofia da Helena Blavatsky. Aí você vai entender o que, que acontece quando as pessoas, em vez de estudar o negócio com, né, com clareza, fica, enfim. E eu também tô sujeita a isso. Eu, na verdade, já estive, né? A gente tá aí à mercê da vida, a errar e acertar o tempo todo. Isso faz parte da dialética. O que não pode é começar a bater nas pessoas, cancelar, excluir, essas coisas não dá, mas fazer, né, a construção do diálogo é importantíssimo. Ai, gente, eu não tô conseguindo enviar, ó. Não sei o que tá acontecendo. Travou aqui, ó. Não tá enviando. E eu não sei o que eu faço. Agora foi, agora foi.
Então eu vou ficar enviando aqui para o pessoal e ver quem pode. Se não puder ninguém, e já faz um tempo que eu tô falando aqui, né? E gente, essa introdução antes de começar o vídeo vai ser longa. E deixa eu falar uma coisa. Eu sei que eu não quero ocupar tanto tempo de vocês, mas como eu sei que essa live vai ser extremamente importante e que vai mexer com a estrutura da galera, então, por mais que tenha dois, três visualização, às vezes tem, sei lá, uma curtida, duas curtidas de pessoas que gostam de mim, mesmo assim a galera tá vendo, né? Eu sei que tá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que vai ficar aí. Eu sei que é uma live importante, então eu não sei até quando eu vou ficar fazendo live, eu não sei até quanto que eu vou ter de disponibilidade de tempo. Então eu vou fazer lives que vou ficar falando, deixa fluir, entendeu? E vou ver se a live ficar muito grande, que o pessoal do futuro me agradeça. Por que, gente, que eu tô falando isso? Eu já assisti palestras de 3, 4 horas, sabe? Então eu não posso mais ficar. As lives não é para resumir, as lives é para ser um contexto maior sobre as coisas. Então, eu vou precisar contextualizar vocês sobre o que está acontecendo e é isso aí, né? Ai, meu Deus, tá travando tudo aqui. Ai, minhas costas. E será que tá funcionando o som? Bem, agora eu já enviei aqui, vou enviar, agora eu acho que tá indo. Só que não fica a capinha, né? Ai, não, ficou uma capa horrível. Meu Deus. Ai, como eu apanho, viu? Dessa tecnologia, eu ainda apanho, gente. Então eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou. O que que eu vou fazer com vocês? Eu vou começar a contextualizar vocês agora. Eu tô enviando. Agora sim eu tô conseguindo enviar o bagulhete aqui, o link, para as pessoas poderem acompanhar a live. Quem acompanhar essa live vai estar acompanhando uma situação bastante diferenciada, né? Porque eu estou falando uma coisa que está indo completamente contra a maré ainda, certo? Então, a Tânia Navarro, ela é uma mulher que nasceu, se eu não me engano, em 1850, 1950, 1950 por aí. E ela foi uma mulher já muito à frente da sua época. E na época dela, ela já fazia trabalhos que estavam começando a fazer uma crítica ao Foucault. Então, essa é uma das partes que eu quero muito trabalhar com vocês, obviamente, né, gente? Lembrando que quando eu falo que eu sou contra o Foucault, eu estou falando que eu sou contra o Foucault, não as pessoas que gostam dele ou que admiram ele por algum motivo. Entendem? Tem que saber fazer o discernimento das coisas. Não é porque alguém fala algo que eu não concordo que automaticamente eu perdi a admiração por essa pessoa. Seria algo assim extremamente absurdo de eu fazer. Porque eu sou um ser humano, né? Eu sou uma professora e a gente que é professor sabe que não é assim que funciona, né, gente? A gente tá todo mundo junto. As ideias, principalmente nessa era de aquário, que tem várias informações, muita gente falando. A gente tá agora com essa internet e tal. É uma coisa assim bastante complexa. Bem, eu já enviei aqui para algum pessoal que falaram que, né, que eu sei que gostaria, que estavam perguntando quando a live. Também esse horário, né? Eu tô tentando fazer um horário do almoço aqui para a gente poder trabalhar. Eu tinha feito um chat mó legal, mas eu perdi aqui. Não sei se vai ter alguém também, né? Vamos ver, vamos ver. Se não tiver ninguém, gente, vai estar aí. E é aquela coisa, né? Quem quiser saber a realidade da vida e tudo mais, tá aí, não tem mais como fugir, entende? Só se a pessoa não quiser ouvir sobre o assunto.
Aí, não quero ouvir, não quero saber, quero continuar do jeito que eu tô, beleza, mas se você tá atrás da verdade, se você tá atrás de se posicionar corretamente no seu próprio tempo, né, saber aonde. É isso, tem três, né, são poucas mulheres, principalmente anarquistas, de fato, que leva, né, essa ideia que tá pouquíssimas, pouquíssimas, mas isso vai ser a tendência futura, o que eu falar para vocês agora. Vocês vão ver, não tem mais para onde ir, entende? Então, eu acho que é isso. Eu compartilhei com todo mundo aqui, com todo mundo, que são os meus três amigos. Ai, como não é um privilégio. Tô brincando, tô brincando. Tô aqui compartilhando com vocês a live. E eu vou começar, hein, gente? Vou começar. Já tem 10 minutos que eu tô aqui só enrolando, enrolando e falando as coisas. Mas é porque é até assim que é, né? Um horário muito difícil esse do meio-dia, numa sexta-feira. E assim, eu tô de férias, então se eu tô de férias, eu vou fazer live sempre. Eu tava pensando em fazer só terça e quinta. E eu pensei, não, por que terça e quinta? Eu vou tentar fazer todo dia, sabe? Pelo menos todo dia uma leitura e umas horas a mais, outras a menos. E vou fazendo aí até. Esse livro da Tânia Navarro é muito. Ele é bem. Ele é curto, né? Ele não é muito. Ai, gente, eu tô um pouco ansiosa porque vai ser um bagulho maluco. Ai, ficou a capa errada, viu? Que coisa. Uma capa nada a ver que eu fiz. Gente, designer tem que aprender tudo, né? A gente aprende tudo. Mas daí no começo do ano eu não tava muito boa no design. Pronto, ó, já tô compartilhando com um monte de gente aqui. Até gente que não devia estar compartilhando, eu acho. Bem, já foi, acabou, acabou. Ah, não, daí sabe onde tinha que compartilhar? Teria que compartilhar também no Instagram. Não, vai, deixa assim, vai, cansei. Ai, não quero ficar compartilhando nada, não. Ai, vamos logo para o que interessa. Vou tomar um negócio aqui. Eu tenho que lembrar que isso aqui pega tudo, né? Aí pega os mínimos detalhes, tipo, pega o som, né, do que eu faço. Aí fica difícil depois, então eu vou tentar respirar certo. Ai, galera, é isso aí. Deixa eu só ver aqui se aparece. Então é isso, vamos lá então. Ai, eu me sinto como se eu estivesse começando a tocar numa orquestra, sabe? Eu me sinto como se fosse começar um grande show. Se eu conseguisse, né, também, tipo, separar assim, aí ficaria mais fácil. Então é isso aí, galera. O que acontece? Vamos começar a falar sério. Agora começou mesmo. Então, nós vamos ler o livro da Tânia Navarro Swin, que ela foi uma professora, né? Desculpa, ela foi uma professora e ela também foi ela foi professora, ativista dos direitos das mulheres, feminista. Ela começou a abordar vários tipos de assuntos diversos ao mesmo tempo com relação ao feminismo que não estavam sendo discutidos de fato na época dela. Então, veja só, o que acontece? As mulheres da época dela eram de certa maneira, ó, veja só, a faculdade, a faculdade, a academia, é maravilhosa, a gente tem que lutar pelas universidades, né? As universidades são incríveis e são importantíssimas para o desenvolvimento da ciência. Contudo, conforme o capitalismo está avançando, ele está cada vez mais, né? E o patriarcado sempre esteve, ele está cada vez mais dominando as faculdades. Sempre foi assim, né? Só que agora está mais forte.
Então, o que acontece? No patriarcado, os homens criam os patriarcas. Os patriarcas são os homens que são as influências daquele sistema de pensamento, daquela descoberta. E para você ser considerado uma pessoa inteligente, você tem que conhecer um desses patriarcas que representam aquele sistema. Por exemplo, o anarquismo é o Proudhon, o Bakunin, né? O comunismo é o Marx, o Lenin. Então, acontece isso em todas as esferas do conhecimento. Entende? Se uma mulher começa a conhecer o anarquismo pela Louise Michel, Emma Goldman, sem nem saber quem é o Bakunin e o Proudhon, isso até parece absurdo, né? Mas o que acontece? Ela vai ser qualificada como uma pessoa que não tem tanto conhecimento assim sobre o assunto. Entende o que eu quero dizer? Agora, se ela conhecer só homens, aí ela vai considerada inteligente, ó, que mulher inteligente. Entende? Então, o que acontece? É, é assim que o capitalismo vai criando os seus nichos e os seus comércios, porque através desses pilares, por assim dizer, é a venda, né? Então, o Sartre ganhou o prêmio Nobel e essas coisas todas. Oi, Lu! Eba! Ufa, senão eu vou me sentir sozinha aqui. Obrigada por estar participando, Lu. Essa live, eu vou te falar, essa live é histórica. Gata, a gente, essa aqui tá intenso, viu? Tô um pouquinho ansiosa, mas vamos que vamos. É a leitura do livro O que é Lesbianismo, da Tânia Navarro. E agora eu tô tentando contextualizar aqui o que foi mais ou menos que aconteceu, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo. Então, é um outro ponto de vista fora da Matrix para a galera compreender aí o que está acontecendo. Eu estou tentando, por exemplo, mostrar que as faculdades elas são dominadas pelos patriarcas. Né? As faculdades, tudo. O que é? Os homens elegem um homem para representar aquele assunto, é o patriarca daquele assunto. Então, para o capitalismo, por exemplo, a da Smith e não sei o que, entendeu? Sempre tem um homem que você é obrigado a saber se você quiser dominar aquele assunto. Você tem que saber sobre aquele homem. Se você não souber sobre aquele homem, ou sobre homens em geral, que falam sobre aquele assunto, você não tem o conhecimento. Se uma mulher só tem o conhecimento de outras mulheres, ela é considerada que a pesquisa dela é fraca. Né? Então veja só, por quê? Porque a palavra da mulher não se basta. E sempre foi assim. E aí o que acontece? A mulher, para não querer excluir os homens, elas começam a falar: não, mas eu estou escutando vocês, ó, tá vendo? Ó, eu li aqui o seu pesquisador, ó, eu sei desse aqui. Então, se eu for falar de psicologia, eu tenho que saber sobre Freud. Né? Não tem como falar de psicologia sem falar de Freud. E eu não estou falando que esses homens em si são ruins, mas o que eu estou querendo dizer é que eles criam nichos e esses nichos viram então, por exemplo, tem artigos de faculdade que valem uma fortuna. Não importa se o artigo é bom, se o artigo é ruim, se está na base da verdade ou se está na base da mentira. Ele vai valer milhões. E por que ele vale milhões? Né? Vale milhões não, né? Acho que não sei se tem um artigo científico que vale milhões, mas por que ele vale tanto assim? Porque ele chama a atenção, ele cria propaganda. Então, as revistas que nós temos científicas, elas gostam desses tipos de artigo que são sensacionalistas e que fazem certo tipo de fama. Entendem o que eu quero dizer? A verdade, a ciência, ela trabalha lutando contra muitas coisas. E aí o que acontece? Quando você fala de seres humanos, sobre a vida e tudo mais, quando vem os modernos, tem que falar de Sartre, tem que falar de Foucault, tem que falar de, entende? Por quê? Porque esses foram os que dominaram esses temas. As mulheres feministas começam a ler o Foucault, porque o Foucault, quem ele é? Ele é um homem burguês, rico, né, da classe alta, e ele está bem ali no seio das discussões da Revolução, onde fomentou a Revolução Francesa, onde fomentou
né, a França foi a inspiração do mundo para a luta política dentro da sua sistematização. Então Foucault estava ali dentro desse privilégio de estar historicamente posicionado em um país que estava sendo visto como uma influência dos libertários, né? Então o que que acontece? Falar sobre esses temas começou a ser o que? Uma popularização, e as mulheres se viram, de certa forma, não que elas foram obrigadas, mas tendo que falar sobre ele que estava em alta, né? O Foucault, o Sartre, essas pessoas. E aí o que que acontece? Muitas delas começam a sentir que tem alguma coisa errada ali naquilo que ele falava. Por quê? Porque ele pegou. E por que que eu estou falando de Foucault? Porque a Tânia Navarro, ela faz um trabalho, é uma das poucas que fazem um trabalho criticando, de certa maneira, o seu trabalho. Ela tem um livro chamado, né, Quem Tem Medo do Foucault. Entende? Por isso que eu estou falando, porque é uma coisa assim, ele se tornou muito pop. Então vejam, dentro das faculdades não é tão separado do capitalismo. Tem aqueles que viram por exemplo, numa faculdade você pode encontrar um patriarca, que é o quê? Um homem, pode ser um professor, né, que tem muito poder e de status, que ele faz o que ele quer, ele faz o que ele quer com os alunos e não tem punição para ele, ele sabe que ele tem poder ali dentro, até não ter mais, né? Porque cai um rei de copas, cai o rei de espada, cai o rei, uma hora cai esses rei, né? Então, a gente vê até de esquerda, de direita, pode ser um aluno que tenha poder financeiro, né? Então, por isso ele ganha status ali dentro. Um monte de coisa pode levar, né? Enfim. Então, agora eu me perdi. Então, o que que acontece? É, tinha que ser falado, só que as mulheres daquela época já começam a ver o quê? Que o Foucault pegava e ele sabia, parecia que ele sabia muito dos textos feministas, parece que ele sabe muito das mulheres, mas ao mesmo tempo ele não coloca as mulheres nos seus textos de fato, né? Então, as feministas intuitivamente já começam a ficar assim, não, é legal o que ele está falando, é muito bom, né? Mas ao mesmo tempo não é esclarecido sobre a questão feminista. Então, ele está falando então hoje se eu for falar de sexualidade, eu tenho que falar dele. Por quê? Porque ele é o patriarca do assunto no momento, por assim dizer, né? Então, o que que acontece? As mulheres não tinham toda a visão que a gente está tendo sobre ele agora, que a gente já sabe que ele fez uma petição para fazer, né, a menoridade ser menos do que de 13 anos, tinha que ser menos do que 13 anos. A gente já está vendo que, na verdade, ele não era bem contra o poder, ele era contra as instituições, né? Então, aí de poder, ele era contra as instituições de poder, é diferente, parece que tem uns pulos do gato ali, né? Então, as mulheres começam a já ficar, não, tá, o que ele falou é legal, mas hoje a gente vê que nem o que ele estava falando era legal. Né? Então, por que eu estou falando isso? Porque a Tânia Navarro já vai começar a fazer esse livro e ela vai citar aqui. Como que ela vai citar o Foucault na obra dela? Vai ser sempre com essa coisa assim, não, ele é bom, mas ele falha nisso. Então ela faz uma crítica, de certa maneira, eu chamo de tímida, mas nem é tímida, né? Porque já é bastante assim, porque ninguém faz crítica contra ele, a não ser a direita, do jeito escandaloso que a direita às vezes é e tal, né? Agora não, agora já está indo mais de um jeito diferente, mas o que eu tô querendo dizer assim, né? Na épocas mais longínquas da internet, a direita falava muitas fake news e hoje a gente sabe que tem coisa que não é tão fake news que ela falava, mas as conclusões também, gente, a gente tem as nossas, enfim. Mas a verdade é a verdade e é isso, entende? Então, o que que acontece? O trabalho de Foucault, ele é realmente, ai meu Deus, bem complicado, né? Bem complicado para a gente lutar contra. E aí é aquilo, o aluno que fala nas faculdades contra o Foucault,
ele vai estar correndo risco diversos, né, de não conseguir o seu diploma, de ser perseguido na escola. Então, por quê? Porque não pode contra os patriarcas, não importa, entende? Porque você ser pioneiro no assunto é algo sempre que é perigoso sempre, não muda isso. Talvez vai mudar um dia, né? A sociedade vai ser menos reativa a novas informações, mas enfim, agora a gente já tem. Então, nós mulheres feministas de agora, é a nós que temos que fazer o trabalho de pesquisa de ver se esses homens do passado realmente condiziam com o que eles falavam. Nós é que temos que chegar e falar: não, não aceito esse negócio de era o contexto da época, não aceito mais isso. Se o homem não tiver um posicionamento claro e alinhado com as ideias de emancipação feminina, ele pode ser da década de qual for, o trabalho dele não está completo. Né? Então é complicado querer que ele seja mais referência. O Proudhon. Quem é mais referência do anarquismo? O Proudhon ou a Aloys Michel? Claro que a Aloys Michel, gente, claro, o Proudhon nem era para ser referência, né? O Proudhon tinha um pensamento horrível sobre as mulheres. Então, não é só o Foucault que eu tô contra também. Eu também tô com essa popularização do Proudhon. E o Proudhon é considerado o pai do anarquismo, é assim que os homens falam. Foucault é o pai do anarquismo. Né, eles falam desse jeito, tem texto aí a milfa, né? Pelo menos assim que eu sempre vi. O que acontece com isso? Porque a gente quer muito patriarcado no nosso sistema e os homens meio que fazem isso meio tanto faz, eu não tô nem aí, eu tô importando para falar para as mulheres. Entende? A nossa história, eu tô me importando com nós e agora os homens eu já não sei o que eles vão fazer com isso. Entende? Então, é isso aí. Agora que a gente já tem o contexto, quer ver? Ó, outra mulher que também acontece isso, a Martha Ausenberg, acho que é assim que fala, que ela escreveu o livro das Mulheres Livres. Né? Ela faz uma pesquisa incrível sobre várias mulheres incríveis, anarquistas e feministas da época, né, da Revolução e tal. E no final, quando ela vai concluir o livro dela, que ela já terminou a pesquisa, ela, bem, essa pesquisa que eu fiz foi assim, assada, jurou, o Foucault, não sei o que, tipo, ela agradece o Foucault, mas o que o Foucault tem a ver? Entende? O que o Foucault tem a ver com a revolução das mulheres? Nada, 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 absolutamente. Ele nem era, gente, anarquista. Ele nem se posicionava contra o sistema no aspecto de falar de um socialismo, um comunismo, qualquer coisa do gênero. Né? Então não é porque ele era rico que é um problema, não é esse um problema, né? Por si. Bakunin também era rico e ele lutou pelo anarquismo de fato, pelas mulheres e por várias coisas. Até, pelo menos até onde eu sei. Agora, a questão não entendo, entende? Ele não era uma pessoa de luta que pegava em arma ou que fazia, entende? Não tem isso com ele. A gente vê o debate do Foucault com Chizmonsky, eu não sei falar Chizmonsky, e você vê o cara falando assim pro Foucault, olha, moral existe, mano, você também tá querendo acabar com a moral, você tá doido? Não tem moral nenhuma, nada, tudo pode, né? Não é assim também, você tem, então quer dizer, a gente começa a ver, enfim, então, tem outros pensadores que também questionam Foucault, mas só agora que a gente tem uma visão de fato de quem ele realmente era. Infelizmente, gente, fazer o quê? Eu sou aqui que tem que falar a coisa que tem que falar. Vou fazer o quê? Vai lá, você vai ver, eu não tô mentindo. Entende? Infelizmente é a realidade. A gente não tem que ficar acreditando em homem que vai lutar por nós e coisas do gênero. As mulheres estavam muito mais avançadas. Né, emocionalmente, você lê Sorjane Truff e você entende tudo. Você lê, depois você, não quero ler. Aí o que acontece? Nós mulheres não podemos, a gente tem que ficar toda hora incluindo os homens, senão eles se sentem ofendidos. E isso é um absurdo. O que a gente tem que pensar é o que é verdade, o que não é, e pronto. Não importa quem falou, não é assim? Então, mas por que nós mulheres toda hora tem que ficar colocando? Enfim, a questão é, se quer também, ele conhecia o William Reich.
Então, não é por falta de conhecimento. Proudhon já tinha o Wollstonecraft com ele lá naquela época, né? A Georgene Struff, não eram mulheres que eram desconhecidas. E outra, não era uma mulher que falava sobre feminismo. A Wollstonecraft participava de coletivos feministas e ela se destacou lá dentro. Então, quer dizer, outras mulheres também estavam estudando, outras mulheres também falavam de política na mesma época. Então, não tem como a pessoa chegar e falar para mim que Proudhon estava vivendo a sua época. Não, que época é essa? As mulheres não existiam? Enfim, a gente vai ver bastante nesse livro. Deu para entender mais ou menos? Ah, então, e essa Martha Ellsberg coloca o Foucault no livro, mas quando ela coloca. Oi, Mari, tudo bem? Ai, meu Deus. Mari, você mexe comigo, então eu vou ficar mais séria, tá? Porque aí eu me controlo. Muito obrigada por estar aqui. Então, quando eu estou falando da Marta, que é aquela escritora do livro Mulheres Livres, ela acrescenta o Foucault no final da sua observação. Mas ela agora também já está demonstrando um pouco certo críticas ao Foucault. Ela ainda é uma mulher viva, né, judia, anarquista, anarcofeminista. E o que eu estou querendo dizer é que a gente tem que ficar mais sério. Senão, aí o que que acontece? Se não pegar e a gente não fizer os recortes, nós mulheres de agora, que estamos falando de feminismo, que a gente tem a internet, que a gente tem as coisas, ficou para nós termos que denunciar esses homens do passado que se diziam intelectuais, mas que não faziam os recortes feministas, né, da emancipação das mulheres. Então, as mulheres do passado elas não tinham conhecimento do que era de fato a abordagem do Foucault. E como ele se popularizou, ficou meio que obrigado a gente falar sobre ele como referência de sexualidade. Então, as mulheres intuitivamente, já meio que instintivamente, percebeu que ele, na verdade, não estava falando de nós nas suas obras. E essa falta de falar das mulheres e crianças foi o que fomentou aí, enfim. Então, o que que acontece? Eu não vou ficar falando mais tanto dele, que eu já falei um monte. Vou começar a ler o livro aqui. E eu tive que fazer esse contexto porque a Tânia Navarro, ela faz um livro, né, chamado Quem Tem Medo do Foucault. E nesse livro ela vai abordar, pelo que eu entendi, eu não li, mas dois aspectos, né? Tanto essa que ela meio que fala, o Foucault ajudou a pensar sobre a questão da sexualidade, o Foucault ajudou a gente, né? Mas ele não fez o recorte feminista, não fez o recorte de emancipação. Então ela faz essa crítica ao Foucault nesse livro, ao mesmo tempo que ela fala assim, mas quem é que tem medo de falar sobre esses temas de sexualidade? Então ela também dá meio que uma alfinetada aos conservadores com relação a esse tema. Mas, assim, ainda de um jeito que ela. Né? Então, nós mulheres, agora que a gente sabe das coisas que ele fez, de como que o discurso dele é perigosíssimo, né, para o mercado aí das coisas erradas, que eu não quero ficar falando muito. Vamos ver aqui o livro agora, tá, gente? Vamos lá. Então, eu estou aqui com o livro, que é uma cópia, eu consegui pegar na internet e consegui formatar, foi muito difícil, mas eu consegui esses dias, eu fiquei fazendo isso. Então, ai meu Deus, gente, eu tô meio nervosa. Que coisa, não? Pera aí. Então eu tenho que ficar mais séria. Pronto. Então, o sumário. O que que a gente vai esperar desse livro, né? Pequena advertência, daí vai vir o prefácio, a política do esquecimento, índice e interpretações, então as mulheres como elas foram esquecidas na história, né? O que a história não diz não existiu. Diga-me teu sexo e eu te direi teu gênero. Amazonas, que medos despertam? Deusa esquecida, Safo destruída. Lesbiana, caricatura ou fator de desordem. Nosso nome é Legião, o espaço vivido. Casos famosos. No entanto, elas estavam lá. Algumas opiniões. Freud explica. Imagens do tempo presentes. Cenas e representações. Perfis identitários.
Hum, um pouco de teoria. Que sexualidade é essa? Identidade nômade, um desafio. Ai, meu Deus do céu. Que eu tô enfiando na minha cabeça, né? Então vai ser isso e a bibliografia, né? As referências dela. Então é isso que a gente vai ver aqui no livro. Ai, ai. Pequena advertência. Então a gente vai começar aqui na primeira. É um livro bem curto, não é um livro muito grande, não. Eu não sei o que vou esperar, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Então vamos lá. Começando, pequena advertência, título. No ano passado, comecei um de meus cursos na universidade escrevendo no quadro a seguinte frase: Minha única pretensão é mudar o mundo. Achei graça na perplexidade daqueles rostos jovens, na serenidade de seu olhar. Mas, de súbito, a brincadeira revelou a extensão das tarefas a serem realizadas, a densidade do espaço a ser preenchido, como sacudir as evidências, como modificar as representações, como trazer o novo a esquemas de percepções do mundo galvanizados em estruturas de verdadeiro ou falso. É, Então ela começou o curso lá, né, fazendo, ela é professora, ela escreveu no quadro: Minha única pretensão é mudar o mundo. Por que o passarinho canta? Perguntou o cientista louco. Talvez por saber, talvez por poder, talvez por querer, respondeu o robô que sabia tudo. De fato, o que interessa são as questões. As respostas, sempre ambíguas, têm valor transitórios. Ah, bem, aqui tem uma coisa que é assim. Enquanto Chomsky, não sei falar Chomsky, ele acredita que a verdade ela se encontra na lógica, Foucault acreditava que a verdade, o conhecimento era relativo e ele mudava com o tempo. Então, o que aqui eu posso perceber é que ela está falando mais ou menos isso, né? O que vale, de fato, o que interessa são as questões. As respostas, sempre ambíguas, têm valor transitórios. Talvez por querer, respondeu o. De fato, o que interessa são as questões. As respostas. Então é isso. Né? Ela está dizendo que o mais importante são as perguntas do que as respostas, porque as respostas são transitórias, as perguntas são eternas. É isso. Foi o que eu entendi. Mas lembrando então, isso que eu falei é verdade, viu? Esse texto foi escrito em menos de um mês, fruto de um imenso cansaço e da impaciência crescente, diante do totalitarismo do senso comum e da arrogância dos paradigmas, dos modelos, das essências. Dei-me asas, não tenho mais tempo para procurar a saída dos labirintos. Quem estiver vestido no cimento de asas, não, de suas certezas, não mergulhe nestas águas. Tânia Anahita. Ah, tá. Então ela tá querendo dizer assim: se você já acha que sabe, então é melhor nem começar a ler esse livro, porque aqui. E ó, quem estiver vestido no cimento de suas certezas. Vocês. A Mari vai entender que aqui tem uma coisa aí. Que coisa, não? Eu não sabia que ela ia falar isso. Prefácio. Duas jovens caminham lado a lado e se sentam bem juntas, em um banco da praça. Um ralo de ternura, um clima de romance as envolve. Duas mulheres, os cabelos grisalhos, se encontram e se abraçam. Um brilho no olhar, num sopro de prazer. Seriam amigas, irmãs, amantes, lésbicas? Um clima de mistério e de silêncio envolve as relações entre mulheres. Quando se ouve falar, é em voz baixa, um ar de desprezo ou de espanto. Duas mulheres passeando, jogando, viajando, se divertindo. Que graça pode haver se elas não têm a quem seduzir?
se um olhar masculino não lhes dá a presença e lugar no mundo? Afinal, o que podem fazer duas mulheres que, mesmo juntas, estão sozinhas? Isso significaria, sozinhas, né? Isso significaria que onde não existe um homem, não pode existir emoção ou prazer, nem mesmo amizade. Neste raciocínio, as mulheres apenas teriam existência em dupla com um homem, mulheres acompanhadas. Então, é, a Mari perguntou quantas páginas que tem o livro. Parece que é 50. 50 ou 60, algo assim. Viu aqui, ó, quem estiver vestido no cimento. Eu fiquei nessa parte, porque eu sei que eu tava toda cheia de cimento, e ela usou essa metáfora, né, de pessoas rígidas de cimento. Aí eu fiquei, caramba, né, que coincidência. Enfim, então ela tá mostrando, né, que quando duas mulheres estão juntas, aqui já começa, ó, quando duas mulheres estão juntas, não importa se elas são amantes, amigas, mãe com filha. Para o patriarcado, o que acontece é que elas não estão com um homem. Então, se elas não estão com um homem, então elas não estão vivenciando nada de fato. Elas estão simplesmente ali. Né? Elas não estão criando histórias. Ela só vai criar histórias. Ela só vai criar histórias se elas estiverem acompanhadas de um homem. É isso que ela está querendo dizer. Então, o que, que acontece com isso? A sexualidade dos homens foi a sociedade patriarcal, ela foi construída principalmente com os romanos, que é algo que o Foucault também fica toda hora fazendo nostalgia, parece, né? Eles criam uma sociedade que é para o prazer do falo. Então, é uma sociedade criada para homens adultos para o seu prazer de falo. Então, já as mulheres, nem era considerado que uma mulher poderia estar com outra mulher sexualmente. Por quê? Porque para eles, sexo é literalmente o órgão genital masculino penetrando alguma coisa. Então as mulheres eram sempre apagadas. Elas só nos filmes hollywoodianos isso deve ter mudado, mas até 2010, 2011 saiu um índice lá de que as mulheres elas fazem e que os papéis femininos, 90% das falas que as mulheres tinham eram para se referir a homens, ou para dizer que amavam homens, ou era com homens, e quando elas conversavam entre elas era sobre algum personagem masculino. Então, assim, chega a ser o narcisismo ficou muito dos homens ficou muito intenso com o capitalismo avançando do jeito que avança, né? Enfim, é uma viagem isso. Então, é isso que acontece. Os homens nem vê aquilo como um relacionamento, né? Pode até ser entre mãe ou irmã, é, se não tem homem ali. Então, isso fala muito sobre espaço exclusivo de mulheres, né? Falar de lesbianismo não é apenas descrever práticas ou elaborar definições, é sobretudo tentar observar como uma certa prática sexual se insere nas relações sociais, como é válida, como é avaliada, julgada, denegrida, louvada ou silenciada no desenrolar da história. É também colocar questões relativas à identidade do humano, a identidade do humano, a delimitação das pessoas dentro de categorias sexuadas, mulher e homem, que as condicionam e as enquadram em modo de ser, maneiras de sentir, de perceber o mundo e a si próprias. Então, veja só, né? Aqui eu vou chutar, mas eu acredito que eu vou estar certa. Quando fala de não colocar, olha só, ai meu Deus, ai meu Deus. É, para as feministas do passado, quando fala assim, enquadrar num gênero feminino ou masculino, está falando de papel de gênero, né? Não está falando do que a gente está falando agora, porque houve uma distorção dos pensamentos, entendem? Para que eles coubessem em certas situações. Só que aqui, né, não está querendo dizer o que a gente está pensando que é agora. Mas ela vai trabalhar isso.
Questionar leva a abrir os horizontes, a aprender coisas novas ou mesmo desaprender preconceitos, normas e valores afirmados pelo senso comum. Se a tradição está presente para falar do lesbianismo, como um desvio, uma aberração, cabe-nos indagar o que é esta tradição que faz da lésbica um ser oculto e obscuro, que lhe reserva um espaço de perversão e de desordem, num mundo que se quer transparente, definindo os seres humanos em apenas dois, mulheres e homens. Aqui dá a impressão, né, de que ela tá falando que tem mais de um gênero, mas, gente, é outra época, não tem nada a ver isso. A história está eu acredito que não tem nada a ver, né? A história está, né? A história. Esta narrativa que recorta a vida e o passado em textos produzidos segundo a percepção da realidade dos historiadores, esconde e ignora. Nossa, como viver é intenso, né? Nossa. Ignora, segundo, imensos períodos do viver humano. Ilumina e descreve, analisa e proclama uma ordem, uma lógica nos eventos que, por serem escolhidos, se tornam importantes. Assim, as relações sociais que escapam aos modelos concebidos são marginalizadas, esquecidas ou eliminadas da historiografia. Este grande conjunto de histórias que compõem a memória do vivido. Lésbicas, fanchona, sapatão, paraíba, machona, entendida. O que significam essas palavras? Que tipo de pessoas designam? Para que tipo de relações apontam? O que foi o lesbianismo ao longo do tempo, nos poucos fragmentos que nos restam das relações das mulheres entre elas? O que foi dito pela história? E, sobretudo, o que não foi dito? O que é ser lésbica hoje? Teria o lesbianismo algo a ver com o feminismo? Esse livro, O que é Lesbianismo, é uma coleção. É uma coleção do. É o que é, né? Era uma coleção antiga, pequenininha, assim, de bolso. E depois eu vou ler outro dela também que eu consegui baixar. Vamos ver. Questionar leva a abrir os horizontes, a aprender coisas novas. É isso, né? Peraí. A política do esquecimento. Índices e interpretações. Se as mulheres começaram a surgir na história a partir do feminismo, onde se escondem as lésbicas? Em que nicho de obscuridade e silêncio se pode encontrá-las? Se a história não fala das relações físicas e emocionais entre as mulheres, é porque não existiram? Ou porque sua existência representa a desestabilização e o caos na ordem natural e divina da heterossexualidade dominada pelo masculino? O que seria do mundo patriarcal se as mulheres dispensassem os homens de suas camas e de seus afetos, se recusassem a incontornável parceria masculina e a reprodução como definidoras de suas identidades? Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época, alguns anos atrás, quase antes da internet, quando a internet estava começando, que as pessoas acreditavam que não existia lésbica e gays no passado, né? Hoje a gente, pelo amor de Deus, isso é uma inocência, né? Uma coisa assim até meio absurda. É como dizer que não existia água no passado, né? É muito absurdo. Mas antigamente realmente a galera ficava em dúvida se existia mulheres que eram lésbicas, né, no passado, na história da humanidade. Justamente porque a gente a gente nem é falada, ou se atualmente a gente nem imagina, enfim. A Mari, que bom, Mari, que bom, ufa. Enfim, divididos. Quem diz história diz construção. A partir de indícios de traços mais ou menos precisos de restos mal ou bem conservados, sejam eles figurativos, impressos ou monumentais, abundantes ou extremamente escassos, um tecido é úrdido e um discurso forjado. Os fragmentos atestam um real vivido, que é, entretanto, transformado em história, segundo as interpretações possíveis em cada época, segundo representações que constroem um mundo
e a experiência vivida. As fontes e o material são diversos, traços apenas de uma realidade efetiva, concreta, porém perdida para sempre em sua integridade. Restituir a realidade histórica tal como se passou é apenas uma ilusão perseguida ainda por alguns, herdeiro das certezas indiscutíveis do século XIX. A história, ah, a, a história ciência, a história e a exatidão de fatos e datas cede hoje lugar a um fazer constante, a uma tarefa de problematizar, de questionar, de tentar aprender os significados e os valores que orientam os atos e gestos, sentimentos e paixões que atravessaram o viver humano. Ai, meu Deus. Divididos em classes ou grupos, analisados sob uma ótica econômica, religiosa ou natural, os seres humanos foram sendo categorizados em faixas etárias, cor de pele, altura, peso, força, inteligência, sexo biológico, nascimento, sexualidade. O modelo era a civilização ocidental, a referência principal, o homem branco heterossexual. Mas essa divisão e combinações nem sempre foram iguais, nem sempre foram binárias, do tipo belo, feio, bem, mal, certo, errado, normal, anormal, branco, negro, mulher, homem. Os critérios também se modificam e as classificações. Ai, hierarquias mudam de sentido com o passar do tempo, em lugares e espaços diversos. A história, dona do tempo, esqueceu que tempo significa transformações, esqueceu a própria história para traçar um só perfil das relações humanas. As ciências humanas, físicas ou biológicas, como qualquer atividade humana, sofrem, em sua apreensão da realidade, o filtro das repreensões sociais das imagens tradicionais, dos papéis e lugares designados às pessoas e às coisas, da importância atribuída a certos atos ou a alguns fatos. Percebe-se hoje que o discurso científico está tão impregnado de valores e preconceitos quanto o senso comum mais linear. Isso é interessante, né? Então, tá vendo? Até mesmo na faculdade, na ciência, tem muito preconceito e as pessoas que estão na ciência às vezes acham que por não conseguir entender o dogmatismo, o pragmatismo das religiões, estão imunes a terem preconceitos e coisas do gênero. Então, na verdade, todos nós estamos à mercê e provavelmente em algum dos nossos sistemas de lógica pode estar aí uma interferência de um não saber ou de preconceito, paradigmas, tabus, como diz o Hélio. Enfim. É, Ai, meu Deus, vamos lá. Então, eu não sei se eu concordo com tudo que ela fala, eu não sei se tem como concordar com o que ela ou não fala, porque, gente, nós temos os nossos discursos de 10 anos para cá, as coisas mudaram muito. Os discursos mudaram, a gente tem que ficar falando que mulher é fêmea adulta da espécie humana, por exemplo. Algo que a gente não precisava falar no passado, né? Não é muito triste ver que a moça lá faz um trabalho excepcional do trabalho sobre mulheres livres e fala que o problema é que as mulheres não sabiam definir o que era mulher. Tipo, como assim? Elas nem pensavam nisso, gente, né? É uma coisa que a gente fica. Tudo bem, tudo bem. Assim, o que se sabe da história da humanidade depende de certas racionalidades. Impressão impressa aos fatos, é uma história, uma narração cujas conexões são arbitrárias. Isso significa que os olhos veem o que querem e podem ver através de uma política de esquecimento. Apaga-se ou se destrói o que não interessa à moral, às convicções, aos costumes, à permanência de tradições e valores que são dominantes em determinada época. Dessa maneira, por exemplo, a sexualidade pode ser um sujeito tabu ou uma prática, entre outras, na vida dos povos. É matéria científica de cunho moral, elemento organizador do social, ou apenas um relacionamento eventual entre pessoas cujo sexo biológico não é determinante.
Ó, então vamos lá, ó, peraí. Entre outras na vida dos povos. É matéria científica de cunho moral, elemento organizador do social, ou apenas um relacionamento eventual entre pessoas cujo sexo biológico não é determinante. O sexo biológico, no caso, não é determinante para uma pessoa ficar com outra, né? Dar beijinho, essas coisas. É isso que eu entendi, né? Mesmo tentando despojar-se de seus preconceitos e modelos, cientistas de todos os campos disciplinares iluminam ou destacam o que lhes parece justo, certo, evidente, o que lhes parece digno de importância, de análise. Toda evidência, porém, é uma armadilha, na medida em que é naturalizado, o que se deve questionar. Esta seria a tarefa científica: desvirtuar as evidências, tirar delas a inocência da convicção e da certeza para se embrenhar na floresta de sentidos que criaram a condição humana e que fizeram de práticas socioculturais modelos definitivos de ser. Diga-me teu sexo, eu te direi o teu gênero. Ai meu Deus, ai meu Deus. Como é que vai ser isso, né? Essa agora é o novo capítulo, tá? Ai meu Deus. O que é lesbianismo? Eu não vou ler muito, porque já é 1h07. Aí quando for 1h30 eu paro. Mas e o lesbianismo enquanto forma de relacionamento? Então diga-me teu sexo, eu te direi o teu gênero. Mas e o lesbianismo? Enquanto forma de relacionamento, essa denominação e o julgamento moral que a acompanha estão inseridos na perspectiva de uma história que se quer universal, mas que em suas narrativas aponta para a parcialidade de sua construção. As representações sociais, imagens que nos são transmitidas. Essa dominação e julgamento moral. Tá bom. É, vamos lá então. As representações sociais, imagens que nos são transmitidas. Desde o aprendizado da linguagem, estabelecem para cada momento vivido em espaços e tempos diversos uma história, uma forma de relacionamento entre os seres. No caso do Ocidente, criou-se todo um discurso filosófico-religioso para justificar a divisão dos humanos de acordo com um critério básico, o sexo biológico. Complementares ou diferentes, os sexos biológicos foram adotados de uma importância crucial, de uma evidência indiscutível. Entretanto, enquanto divisor do humano, esta distinção é também arbitrária, é também construída em torno de um critério básico, a reprodução. Mulheres, então ela está dizendo, né, que é importante o sexo biológico, é o que a gente tem, mas que a gente é moldada dentro disso, e aí é o papel de gênero. Ai, Mari, sim, gosto de pensar que as mulheres são muito diferentes mesmo. Vamos concordar com alguns temas e discordar de outros, complexos mesmos. É isso aí, Mari, muito obrigada, ufa. Porque eu tenho medo, né, que eu gosto das pessoas, mas nem sempre eu concordo com tudo, mas isso não tira, né, o valor dela ser incrível e ter ido além do tempo dela. Mas eu acho difícil eu não concordar com ela, mas dá aquele medo que as pessoas pressionam muito, né? Eu sinto a pressão das pessoas em mim, assim, você já é prática nisso, eu acho. Eu que estou muito insegura, eu acho. Enfim, não sei. É, tipo assim, de falar com o grupo, de falar com as pessoas, de fazer live e dar a cara a tapa e as pessoas se pressionarem. É isso que eu tô querendo dizer. Vamos lá. Mas quem pode assegurar, mulheres e homens, assim somos. Mulheres e homens, assim fomos designados ao nascer, assim somos olhados afiliados em tons de apreciação ou menosprezo, segundo critérios de beleza, sedução, fecundidade, assim também nos olhamos, nos criticamos, nos julgamos, submissos ou rebeldes à norma. Mas quem pode assegurar essa divisão no decorrer de 40 ou 50 mil anos de história dos seres que viveram, amaram, construíram e
desfizeram dramas sociais, as mais diversas, as mais complexas, as mais simples. Quem pode assegurar que tudo sempre foi da mesma maneira, a não ser invocando uma crença qualquer, um poder ordenador transcendental, uma natureza humana dotada de características físicas fixas e definitivas. Então, o patriarcado, ele vai falar assim, essa pessoa nasceu mulher, essa pessoa nasceu homem. Então, ela vai ter que andar de um jeito dentro da cultura patriarcal. E, às vezes, a gente não sabe nem como que é a cultura patriarcal. Então, tem países, por exemplo, que crianças, meninos, têm que rebolar para homens adultos. Então, essa coisa de falar do que é o masculino dentro de uma sociedade cultural não é tão fácil assim, porque a gente tem a impressão de que o patriarcado é um homem durão, machão, né? Que não aceita nada de homossexualidade e que quer só ficar com as mulheres e tal. Mas o patriarcado não se fecha nisso. São várias culturas bizarras que o patriarcado produz. É, mas quem pode assegurar essa divisão no decorrer de 40 a 50 mil anos de história? Observando os índices da história, encontramos traços de culturas e civilizações diversas onde os sexos femininos e masculino não se conjugavam do mesmo modo que hoje e onde as mulheres podiam, sem medo de ser feliz, amar-se umas às outras. O infinito pulsar da realidade e das configurações sociais desmente na história a existência dessa natureza inexorável e única e a certeza advinda da crença que só é válida para quem crê. Nada mais. Entretanto, sejam elas representações de cunho religioso ou de caráter científico, atravessam e compõem a drama das relações humanas com maior ou menor impacto segundo as forças e os saberes presentes nas diferentes formações sociais. Por exemplo, Adão e Eva, o casal originário, justificador e naturalizador da divisão sexuada da humanidade, faz parte de um repertório ficcional traduzido em um discurso fundador do humano e determinando o lugar de cada sexo. O homem, imagem de Deus, a mulher sedutora e fraca, destinada por seu erro à obediência e à dor. Dois polos, um superior, outro inferior, marcados pelo signo do sexo, da sexualidade e da reprodução, cada um em seu papel segundo a sua natureza, dotada do selo divino, a heterossexualidade como norma e as relações assimétricas entre os corpos sexuados ficam assim instituídas no imaginário ocidental, ordenando as práticas e relações no Ocidente cristão. Essas representações mediadoras das relações entre mulheres e homens marcaram de valores o discurso da história científica, que se inicia no século XIX. Eu acho que é século XX, viu? Penetram a pesquisa médica e biológica quando decidiram e decidem a respeito do normal e do patológico nas práticas humanas. Abriram espaço para a instituição de modelos de comportamento definidores do certo e do errado, do bom e do mal, do bem e do mal, né, contidos nos sentimentos e nas práticas que ligam os seres humanos. Então, vamos lá. Aqui ela está falando aquilo que a gente já sabe, né? Contra as religiões, contra as normatividades e tal. A heterossexualidade compulsória, fenômeno relativamente recente na história humana, passa a ser a regra universal, o que determina a integração social nos papéis do verdadeiro masculino e feminino. Os limites de tolerância de práticas sexuais diversas dependem do grau de hegemonia da heterossexualidade enquanto norma absoluta ou escolha possível. Desse modo, nas sociedades onde a reprodução é apenas um dos eixos e não o pivô central das relações humanas, o leque de práticas sexuais aceitas tende a ser mais amplo. Então, se a perspectiva da cultura é reprodução, aí vai ficar mais rígido com nós, né? Principalmente com nós mulheres e tudo mais. Tem umas coisas assim que eu fico com vontade de falar, mas daí vai ser muita coisa, né?
Mas, enfim, desse modo, nas sociedades onde a reprodução é apenas um dos eixos, não o pivô central, então vai ser mais amplo. A Grécia Antiga, mais precisamente a Atenas do século 6 e 5 a.C., é ponto de referência obrigatório para a cultura ocidental, que se reclama sua herdeira e cita sem cessar seus filósofos como marco, divisor de águas entre os caminhos da razão e dos mitos que ordenavam o mundo. Entretanto, curiosamente, as práticas sexuais dos gregos não foram incorporadas a seus discursos de saber, pois viviam uma homossexualidade aberta e institucionalizada, e os sentimentos mais profundos nas histórias de amor eram evento entre homens. Então a gente tem o Jonathan e o Davi. Vocês já viram lá na Bíblia que eles têm um relacionamento de amizade, de amor assim profundos, enorme um pelo outro. E até o pessoal gosta de falar que na verdade eles eram românticos mesmo, né? E então eu acho que é isso que ela está querendo dizer aqui, que os romances até entre homens era cultuado nas histórias e tudo mais, mas entre mulheres, né? Então era absurdo uma mulher amar outra mulher sem a presença de um homem, vixe, né? Nem faz história. E as mulheres? Nada indica que no interior das casas onde eram confinadas não mantivessem entre si relações amorosas, sexuais, afetivas, não para compensar a ausência ou o interesse limitado dos maridos, mas por desejos e pulsões, talvez ambivalentes, talvez exclusivos. Nada se diz sobre essas mulheres, como se aceitassem passivamente todas as imposições, como se não tivessem impulsos e paixões, como se não sentissem amor e ódio, como se estivessem também excluídas dos sentimentos humanos pelo simples fato de serem mulheres. Para os atenienses, as mulheres eram seres inferiores que não podiam ascender ao nobre sentimento do amor. Seus amores eram, portanto, insignificantes. A história, em seu silêncio sobre elas, corrobora essa visão. Agora tá ficando bom, né? Veja só vocês. Então, aqui ela fala, olha que coisa, né? Quem é que falou? Ó, como se não tivessem, né? Para os atenienses, as mulheres eram seres inferiores que não podiam ascender ao nobre sentimento do amor. Seus amores eram, portanto, insignificantes. A passividade, como se a gente tivesse aceitado todas as imposições masculinas, sem lutar e sem fazer a nossa própria história. Então, alguns lugares, enfim, né? Gente, meu nariz tá meio ruim por causa do pelo do meu cachorro. Ele fica dormindo aqui comigo no quarto, aí depois o meu nariz fica muito ruim, me desculpem por isso. A história não fala e um silêncio de chumbo recai sobre as relações entre as mulheres, mas no próprio mundo grego, os índices mostram uma outra realidade. Em Esparta, os homens e as mulheres eram separados. As mulheres participavam da vida da cidade, praticavam esportes e treinavam lutas armadas. Estando longe da clausura e da exclusão que existia em Atenas, a reprodução era um negócio do Estado que a encarregava de geri-la, já que mulheres e homens viviam separadamente. Então, as mulheres acabam ficando mais libertas quando os homens estão fora. Olha que doido, né? Quando eles iam para a guerra é quando as mulheres tinham mais liberdade. E que a construção do Estado é para gerir, né, a reprodução, aí a natalidade e o genocídio. Ixi, será que eu apertei aqui? Gente, então eu vou ler só mais um pouquinho, porque acho que já tá bom, né, para começar 1h30, falei muito. E vocês já estão vendo que vai ter coisa para falar aqui, né? É muita coisa, agora eu me perdi. Apenas o sexo ah, tá, aqui, vem pra cá. É, peraí, pronto. Ih, me perdi, gente, e agora? Dadas com o passar
como pensar 40 ou 50 mil anos de vestidos humanos de maneira uniforme, senão a partir da crença e valores contextuais? Ai, gente, eu me perdi. Ah! Quando se pensa a história com inquietação, com um olhar que busca o possível e não apenas o monótono, repetição. Ah, tá, achei. Ai, ai, então vamos lá. Mas de Esparta não temos muitos dados. Fica tranquila, obrigada, Lu. Mas de Esparta não temos muitos dados, assim como de Tebas ou Siracusa. Sabemos apenas indiretamente pelas observações dos atenienses que as mulheres nessas cidades dispunham de liberdade, de direitos de acesso ao saber e à arte. Em Greta fala-se de matriarcado, e as Amazonas estão presentes em um número considerável de autores gregos clássicos. Platão não hesitou em considerar Safo de Lesbo a 10ª musa, e se o deus máximo dos gregos, Zeus, era o primeiro a se interessar pelos jovens adolescentes, vê-se que a heterossexualidade era apenas obrigação, dever do cidadão, ou eventualidade, não a norma. No Ocidente cristão, porém, aos poucos a homossexualidade masculina foi sendo banida e considerada crime, e a homossexualidade das mulheres desaparecem da ordem do discurso. Então, vejam, as mulheres nem eram citadas. As punições que as mulheres lésbicas sofreram com o Triângulo Negro nem é comentado, nem é falado. Tipo, não tem nem. É como se não tivesse acontecido a violência contra as mulheres lésbicas no nazismo, sabe? Até assim, e foi algo absurdo. O jeito que se a mulher andava mais macho, ela era considerada, qual é que é? Tem um nome que eles falavam, tipo assim, antissocial, sabe? Uma coisa assim, com distúrbio antissocial. E aí as violências com elas eram terríveis. Enfim. Não se fala, logo não existe. De tal forma que no século XVII a Inquisição, para julgar mulheres acusadas de práticas homossexuais, não dispunha de uma palavra com a qual nomeá-las. Eram chamadas de sodomitas. Isso é extremamente significativo, pois ao nomear cria-se uma imagem, cria-se um personagem no imaginário social. As palavras homossexuais não tinham direito a um nome, logo a existência. Então não é que eles não queriam nome, não é que eles não sabiam que aquilo podia ser nomeado, é que eles não queriam porque eles sabiam que aquilo poderia ser incentivado. E a coisa que o patriarcado mais teme é o amor entre mulheres. Porque a Igreja Católica vai ter que assumir que mulheres são independentes, que elas conseguem lidar com elas mesmas, né? Então, aí teria que ter madre, né? Não somente padre, mas madre também regendo as religião. E se a igreja aceitasse, ela teria que aceitar uma deusa. Então poderia falar deusa nos cultos da Igreja Católica. Entende como é tipo uma cadeia de raciocínios e coisas que o capitalismo tenta abafar o máximo possível. Eu tô lendo o livro proibido, não é verdade? É proibido pelos católicos, é proibido pelos clero, pelos conservadores, é proibido pela esquerda, pelos punk, pelos anarquistas, é proibido por todo mundo. Que eu tô lendo isso aqui, né? E o pessoal estava bem ansioso querendo que eu lesse esse livro. Então, é bem legal isso e ao mesmo tempo. Entende, né? Então, falar de certos assuntos é mexer com a estabilidade tríplice da opressão que a gente vive. Enfim. Sodomita, o que é? O sodomita na Bíblia era para falar dessa conduta sexual desordenada e imoral. Como assim? Por exemplo, o que é uma conduta sexual imoral? O que é? Vocês vão concordar comigo que é imoral um adulto ficar com uma criança, né? Então isso é uma atitude sodomita, por assim dizer, né? Em sua expressão. Uma violência sexual de guerra, por exemplo. Lá em Sodoma, eles tinham mania de quando chegava uma pessoa, um forasteiro, eles iam lá e faziam violências sexuais com essa pessoa.
Entende? Então, isso era uma conduta sodomita em si, não era. Aí, há igrejas agora que fazem toda essa perturbação babilônica, que distorce palavras e tudo mais, desse antro de perversão que é a igreja, as igrejas universais e assembleias e tudo mais, com todo respeito, mas vamos combinar, elas falam que sodomia é um relacionamento homossexual, ponto. Então, imagina o valor histórico que ela, a própria igreja, perde da sua própria história e complexidade quando ela pega o seu livro e distorce a sua própria palavra para poder, entende, causar com um grupo só. Então, sodomia não significa um relacionamento de um homem com outro homem que os dois concordaram e os dois estão felizes lá fazendo o que eles estão fazendo. Isso não é sodomia. Sodomia é a perversidade. A perversidade é maldade, né? Maldade e com intuito de ser mal, né? A malícia com a intenção de ser mal mesmo. Então é isso, gente. Eu acho que vamos ver aqui. Não tinham direito a um nome logo à existência. Quando se pensa a história com inquietação, com um olhar que busca o possível e não apenas a monótona repetição do mesmo, de uma suposta natureza imutável, as próprias questões abrem horizontes inexplorados. Assim, as verdades absolutas de antigamente hoje não passam de especulações arbitrárias. Dessa forma, como pensar as sociedades humanas dentro de modelos únicos, baseados apenas em uma característica, o sexo biológico, e a reprodução? Como restringir as próprias manifestações da sexualidade a um só modelo, cujas justificativas são morais e por isso transitórias e imutáveis? Bem, eu vou continuar lendo então depois, que agora já deu o horário, e só para finalizar, né, eu tenho que saber qual que vai ser a página que eu vou estar também aqui. Tá bom, já tô vendo. Mas é isso, né? Vocês viram que nós mulheres, estamos, o meu negócio ficou maior aqui, né? Nós mulheres estamos passando por uma situação bem complexa, porque a nossa história. Então, o que acontece? Parece que as mulheres lésbicas é um nicho fechado e que ser lésbica é uma coisa que acontece assim, ó, a mulher entrou na puberdade, ela olha para outras mulheres e pensa, uau, eu sou lésbica, né? Como se não fosse uma construção, né, de pensamentos e referências sociais e um conjunto de sociabilidades, traumas também, coisas de todo gênero. O ser humano é complexo, a orientação sexual é complexa. E aí, então, imagina o tamanho do que foi esquecido, que fez da gente ser esquecidas na ciência, na política. E aqui no livro, que é Lesbianismo, vai falar da afetividade entre mulheres, como que isso também foi ignorado pelos homens. Então, os homens têm a broderagem, têm a fraternidade, e aí eles constroem narrativas, histórias. Tem um diálogo atualmente que diz que os homens, que a criatividade está em escassa, que a criatividade não tem mais o que se criar de novo na arte. Por quê? Porque os homens não estão conseguindo pensar em coisa nova. Porque eles já saturaram toda a visão narcisista que eles mesmos criaram deles. Né? Então, desde super-heróis afins. Então, as mulheres ficam tipo assim. A mulher gato é, na verdade, o Batman. Né? Não sei o quê, não sei o quê. São sempre equiparado aos homens. Entende? Desde Napoleão, os romanos, eles fazem tantas histórias em volta deles que satura mesmo, saturou. Mas se agora a gente começar a trazer as mulheres para a arte, a gente vai voltar a ter criatividade, né? Se é que a gente perdeu de fato isso. Enfim, obrigada meninas por terem me ajudado aqui, terem incentivado, participado da live. Muito, muito obrigada. Eu ia me sentir muito sozinha. Eu quero fazer assim, mais ou menos à tarde, porque daí eu também não conflito muito com as outras lives. E fica aí, gente, é polêmica, 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 o livro proibido. Vocês estão lendo comigo o livro proibido. E a gente vai ler outro livro proibido, né? Se você, enfim, né, de outro interesse, mas o livro a Helena Blavatsky, Teosofia, A Chave da Teosofia. É um livro importantíssimo para entender os pensamentos, de como surgiu o pensamento nazista e tudo mais, assim, porque
A Helena Blavatsky foi bem deturpada pelos nazistas, foi bem sugada. Então, gente, lembre-se, os homens ficam roubando a nossa genialidade. Aí eles roubam a nossa genialidade, eles pegam para eles os créditos para eles e depois falam mal de nós. Entendeu? Ainda tem a pachorra de não falar da onde que bebeu da fonte, porque sabe que se falar da onde bebeu da fonte, vão criticar ele depois, entendeu? Porque vai perceber que ele tá errado. Então, e ainda critica a fonte que ele bebeu, né? Entende como é que é os homens? A gente tem que ficar esperta. Isso acontece. Uma coisa é inspiração, você inspirar uma pessoa. O que é inspiração? A pessoa ela vai deixar claro que ela se inspirou em você, ela vai mostrar elementos que una você à obra da pessoa, né? Você vai ver que tem características bem trabalhadas ali dentro, não foi uma coisa jogada. É diferente de uma inspiração, de um copiar, colar e ainda distorcer. A gente sabe bem. Eu acho que dá pra saber, né? Às vezes dá pra saber, não. Sei lá. Bem, tchau, gente. Obrigada, meninas. Vocês são demais. Obrigada. Muito obrigada. E até mais. A gente vai conversando agora. Ai, meu Deus. O que vai acontecer comigo? Vão bater em mim.